Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Sabemos que as empresas pagam periodicamente dividendos aos seus acionistas, mas você sabe qual é a frequência desses pagamentos? Bem, esse é um tema que causa muita confusão entre os investidores por não saber o que as empresas de verdade se comprometem a respeito disso. Então, vou explicar o que são proventos, os tipos, o que significam as datas e a frequência de pagamento de ativos muito falados na mídia, além de mostrar como montar uma carteira para que você possa receber dividendos mensais. Então, esse vídeo está realmente muito interessante e por essa razão que eu convido a vocês que desde já se inscrevam no canal e deixem um like neste vídeo, justamente para que eu entenda que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações, tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, bora pro vídeo. Então vou começar esse vídeo explicando uma parte um pouco mais conceitual e assim respondendo a várias perguntas que eu sempre recebo tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Então inicialmente vamos explicar o que são proventos. E eles são qualquer forma de remuneração que um acionista pode receber de uma determinada empresa. E é claro, estou falando aqui que o investidor precisa ser um acionista. Em outras palavras, ele precisa ter ações da empresa. Depois, precisamos entender também quais são os tipos de proventos que as empresas podem pagar. E os dois principais são dividendos e JCP, que comumente vocês vão ver amplamente divulgado pela mídia, mais precisamente os dividendos. Porém, as empresas também podem pagar bonificações e subscrições. Esses dois temas não vão ser discutidos aqui nesse vídeo, justamente porque eles demandam uma explicação que vão exceder muito do que vamos contar aqui. E se você tiver interesse em saber mais sobre bonificações e subscrições, deixe nos comentários abaixo para que eu entenda que esses são temas relevantes para vocês. Então, com isso, os dividendos representam a classe de proventos mais conhecida no mercado, justamente como eu havia mencionado, porque amplamente vocês vão ver, inclusive aqui no canal, eu fazendo chamada de anúncio de dividendos, até mesmo quando é JCP, justamente porque as pessoas reconhecem mais esse pagamento de provento, ou seja, é uma nomenclatura mais comum dentro do jargão financeiro do mercado. E a mídia em geral faz isso justamente porque as pessoas já ouviram falar e até mesmo porque a palavra dividendos já remete remuneração. E esta é a forma em que as empresas têm para distribuir parte do lucro aos seus acionistas. Novamente, eu menciono aqui acionistas porque são as pessoas investidoras que possuem ações de uma determinada empresa, o que é realizado após o pagamento do imposto de renda pela organização. Dessa forma, o dividendo é um rendimento isento de imposto de renda para o investidor. E aqui, para ficar muito claro, estamos falando então que a empresa já pagou imposto ao governo e assim não tem que repassar esse imposto de renda para o acionista. E então temos também o JCP, que são os juros sobre capital próprio. E do mesmo modo que os dividendos, o JCP também são provenientes da divisão do lucro das empresas com os seus acionistas, ou seja, também é uma forma de remunerar os acionistas. Porém, neste caso, a distribuição ocorre antes do pagamento de impostos. Desse modo, os investidores devem recolher o imposto de renda após o recebimento do provento. Mas aqui você não precisa ficar preocupado em pagar esse imposto de renda, porque quando você recebe o JCP, ele é retido na fonte. Em outras palavras, o valor que vai cair na conta corrente da sua corretora, ele já vem descontado a alíquota fixa de 15%. E, inclusive, o JCP pode ser até mesmo antes de um fechamento trimestral, justamente porque a empresa já visualiza nos seus dados contábeis a provisão dos seus lucros. E assim ela já consegue tirar parte para distribuição com os acionistas. E agora eu trago para vocês mais explicações para vocês entenderem o que é o anúncio de dividendos. Porque sempre vem nesse anúncio um jargão muito próprio, como por exemplo, a Datacom, que é a data que o investidor precisa ter as ações da empresa para ter direito de receber os proventos, seja dividendos ou JCP. E também vocês vão ver a data X, e muitas vezes ela vem seguida de data ex-dividendos ou data ex-juros, mas data X já é o suficiente para entender que é a data em que o investidor pode vender as ações se desejar, porque assim ele já adquiriu o direito de receber os dividendos na Datacom. Então, supondo que a Datacom seja o dia 1º e a data X seja o dia 2, sendo as duas datas dias úteis, então um investidor que tiver a posição acionária na Datacom, ou seja, o dia 1º, e ficar com as ações até o dia 2, ou seja, a data X, ele vai ter o direito de receber esses proventos, seja dividendos ou JCP, e poderá vender na data X. Só vai lembrar, e aqui eu faço um alerta para vocês, que no dia da data X, as ações sofrerão ajustes de acordo com os rendimentos. Então, não adianta você imaginar em comprar as ações apenas para pegar os proventos e depois vendê-las, porque isso simplesmente não dá certo. O máximo que pode acontecer é de repente as ações elas valorizarem no dia e acabar compensando os ajustes que aconteceram diante dos rendimentos que foram pagos para os acionistas. Mas assim,
assim, você já fica alerta de que na data X você vai receber o dinheiro, mas em contrapartida, as cotações serão ajustadas na mesma proporção do dinheiro que você recebeu. E dessa forma, a conta dá zero, ou seja, o que você recebeu de dividendos ou JCP vai ser exatamente a diferença de que o seu patrimônio vai ter caído na bolsa de valores por conta dos ajustes das cotações. E a próxima data é a própria data do pagamento, ou seja, quando efetivamente os proventos vão estar disponíveis na sua corretora. Bem, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é um dividendo mensal, ou seja, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos com a periodicidade e também o ativo de bolsa de valores. É claro que eu vou falar para vocês qual é a empresa apenas para facilitar, mas nesse caso, BES3 é o Banco Banestes, que possui as ações BES3 ou BES4. E sim, esse banco paga realmente todos os meses. Como vocês podem ver aqui, não está aparecendo o mês de janeiro e fevereiro, porque não coube tudo na tela. Mas de fato, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí eu faço um ponto de atenção para vocês que existem meses que o banco paga mais de uma vez, porque nada impede que ele faça pagamentos complementares. E esses pagamentos complementares acabam sendo de valores relevantes e que acabam elevando o dividend yield do banco. Mas isso é uma prática que vocês vão ver que outras empresas também fazem. E olhando para o histórico de pagamento de dividendos do Banco Banestes, aqui com o BES3, vocês podem ver que desde 2012 até 2021, o banco vem com pagamentos de dividendos crescentes. Nos últimos 10 anos, os dividendos cresceram 13,9%. Vale um ponto de atenção aqui, justamente para que vocês entendam o restante do vídeo. Aqui é o CAGR. Em outras palavras, é uma sigla em inglês que significa taxa de crescimento anual composta. E a forma de apurar, ela pega a primeira amostra de um período e depois compara com a última amostra do mesmo período. E assim, chega a essa diferença, que no caso de 10 anos, entregou 13,9% a mais de dividendos. Mas agora vocês já entenderam que 13,9% não é o dividend yield, mas sim a taxa de crescimento anual composta dos dividendos nos últimos 10 anos. Outro dividendo mensal que nós temos aqui é o Banco Bradesco com o BBDC3 ou BBDC4. Nesse caso, eu trago para vocês o histórico de dividendos de BBDC3, que são as ações ordinárias do banco. E novamente, como vocês podem observar, ele faz pagamentos mensais e nesse caso ele já provisionou. Inclusive eu trouxe aqui no canal o calendário de pagamentos do Banco do Bradesco, inclusive fizemos até uma análise sobre ele. Mas o fato, vocês podem notar aqui que o ano de 2022 já está totalmente provisionado, tanto com a Datacom quanto com as datas de pagamento e inclusive os valores que vão ser pagos. Trouxe todos aqui para vocês justamente porque esse calendário já foi divulgado. E nesse caso, vocês podem notar que não tem aqueles pagamentos intermediários que eu mencionei no Banco Banestes, porque esses pagamentos intermediários, eles surgem mediante a apuração de lucros de cada instituição. Neste caso, como o ano de 2022 está sendo provisionado, não tem como provisionar a lucratividade dos próximos 12 meses. Mas provavelmente, depois que o banco divulgar e fizer suas apurações, possivelmente terão pagamentos intermediários, complementares ou até mesmo extraordinários. E o Banco Bradesco também apresenta crescimento dos seus dividendos desde 2012 até 2018, com grande destaque para 2019. Houve a queda por conta do Covid em 2020 e eu já expliquei isso em vários vídeos aqui do canal. Recomendo que vocês vejam caso vocês tenham interesse no setor bancário. E com a pandemia, houve problema de crédito, redução de spread bancário e muitos outros assuntos relacionados. Então por isso que eu recomendo que vocês vejam os vídeos aqui do canal para sempre ficarem bem informados. Mas em 2021, o banco já começou a retomar o seu bom pagamento de dividendos, com crescimento em relação a 2018 inclusive, além de apresentar um crescimento dos dividendos de 11% nos últimos 10 anos. A próxima empresa com pagamento mensal que eu trago para vocês é o Banco Itaú, com Itub 3 ou Itub 4. No caso aqui, Itub 3 são as ações ordinárias e que também já fez o seu provisionamento para o ano de 2022, considerando todos os meses. E o Banco Itaú até 2019 era uma das empresas queridinhas dos investidores justamente por conta do bom pagamento de dividendos, mas que começou a ser muito criticada a partir de 2020, da mesma forma como todos os bancos tiveram redução dos seus resultados, especialmente aquilo que está relacionado ao pagamento de proventos. Então, muitas pessoas começaram a reclamar do Banco Itaú, mas ele tem fundamentos muito sólidos e entrega resultados robustos. E ainda vale lembrar que o Banco Itaú é o maior banco do Brasil em termos de valor de mercado. A próxima empresa que eu trago para vocês agora é a Petrobras, com PET-R3 ou PET-R4. No caso aqui, as ações preferenciais PET-R4, que a empresa se compromete em fazer pagamentos trimestrais e que inclusive eu trago aqui então a política de remuneração aos acionistas da Petrobras e que vocês podem ver que foi a pauta 130 do dia 24/11 de 2021, onde o item 4.4 deixa muito claro que o pagamento da companhia é trimestral, onde ele diz a distribuição de remuneração aos acionistas
deverá ser feita trimestralmente. O problema da Petrobras em relação aos dividendos, embora, como muitos de vocês devem estar acompanhando na mídia, o grande pagamento de dividendos que ela fez no ano de 2021 e de fato foi realmente diferenciado, chegando a praticamente R$6 por ação, o problema dela é que ela não possui constância nesses pagamentos. O restante foram pagamentos muito pequenos ou inexistentes. E como já fiz vídeos aqui no canal especial da Petrobras, e a Petrobras pretende mudar isso, vou deixar inclusive um card para que vocês vejam o planejamento da empresa para os próximos 5 anos. Ainda assim, preciso fazer o alerta para vocês de que a Petrobras é uma empresa que trabalha com commodity e com isso sofre flutuações do mercado, ainda mais porque existe um segundo nível de cotações que é do próprio câmbio, ou seja, o real em relação ao dólar, porque o barril do petróleo é vendido em dólar. Então, se a empresa não registra lucros, ela não tem como fazer pagamento de dividendos. Agora eu vou apresentar para vocês o histórico de dividendos da empresa Engie Brasil, que é uma empresa que está no segmento de energia elétrica, aqui com o ativo de bolsa de valores Engie 3. E não confundam com Engie 3, porque aí é a Energisa e não a Engie. E ela se compromete em pagar quadrimestral. Em outras palavras, precisamos encontrar aqui 3 dividendos minimamente a cada ano. E de fato a empresa faz isso. Fez em 2021, fez em 2020, em 2019 ela pagou também 3 vezes e em 2018 também. E a Engie Brasil é uma empresa que entrega consistência no pagamento dos seus dividendos praticamente todos os anos, com flutuações suaves, exceto de 2014 para 2015, mas a empresa vem entregando consistentemente mais dividendos para os acionistas ano após ano, e assim se tornando bastante interessante, ainda mais com seu desenvolvimento de geração de energia sustentável. Em outras palavras, com fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica. Um exemplo que eu trago para vocês com periodicidade semestral agora é o Banco do Brasil, o ativo de bolsa de valores BBAS3, que é um excelente banco, encontra-se atualmente com múltiplos descontados, inclusive vou deixar um especial que eu gravei aqui no canal, num card que vai aparecer para vocês agora, justamente para que vocês possam avaliar melhor esse ativo e verificar se faz sentido na carteira de vocês. Porque veja, o Banco do Brasil se compromete em pagar semestralmente, mas podemos ver que ele fez 9 pagamentos de dividendos ou JCP no ano de 2021. E olha que nesse caso, eu já retirei o rendimento tributado que vocês podem ver aqui. E novamente, diretamente da fonte, ou seja, a política específica de remuneração aos acionistas, agora do Banco do Brasil, justamente para aferirmos a periodicidade que eu mencionei. E aqui no item 4 também fica muito claro, porque o banco explica que ele vai fazer a distribuição dos proventos baseado na lucratividade do período. E aqui ele menciona semestrais. E além disso, no item 7 podemos entender por que o banco acaba pagando mais dividendos ou JCP do que de fato ele se compromete. Porque aqui ele cita: admitimos a distribuição de dividendos intermediários em períodos inferiores a um semestre, nos termos das normas vigentes e do Estatuto Social, deduzido a conta de reservas para equalização de dividendos, observando o percentual de distribuição do lucro líquido ajustado definido para o período, de acordo com o Conselho de Administração. Então esse texto explica por que ele acaba pagando mais proventos do que simplesmente os 2 proventos no ano. E não para menos, o Banco do Brasil paga de maneira muito consistente esses dividendos ao longo dos anos, desde 2012 a 2021, com o crescimento dos dividendos nos últimos 10 anos de 4,7%. E só nos últimos 3 anos, um crescimento de 23,3%. Então, realmente, o Banco do Brasil é um ativo que caiu no gosto de muitos investidores de longo prazo e formadores de carteira de dividendos, justamente pensando em viver de renda passiva através desses investimentos. Mas é claro, é importante entender que não se pode investir todo o seu patrimônio num ativo só, e também deve-se evitar fazer a diversificação demasiadamente, ou seja, pulverizar o seu patrimônio. Inclusive, fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a mente bilionária de Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Vou deixar um card aqui para vocês verem esse vídeo, que está realmente bastante interessante e pode dar grandes insights para vocês que estão pensando em montar uma carteira de dividendos. O próximo que eu trago para vocês também é semestral, que é da ISA-CETEP, com TRPL4, que são as ações preferenciais. Ela também tem as ações ordinárias, que é a TRPL3. E do mesmo modo que eu falei do Banco do Brasil, embora ela se comprometa em fazer 2 pagamentos por ano, ainda assim vocês podem verificar que ela fez muito mais do que isso. E diretamente do site de relações com investidores da ISA-CETEP, ou seja, o site da RI, a empresa explica que em 2021 o Conselho de Administração aprovou a distribuição de 2 montantes de dividendos, o primeiro feito em fevereiro e o segundo em julho. Historicamente,
A empresa não possui grandes pagamentos de dividendos de 2012 até 2017, porém, seu destaque realmente ficou a partir de 2018, onde os dividendos aumentaram muitíssimo. Em especial, falando aqui dos últimos 10 anos, o crescimento foi de 17,7% e nos últimos 3 anos de 21,3%. Outro pagamento semestral que eu trago aqui para vocês, justamente porque é uma empresa muito falada na mídia, que é a Copel. Aqui com CPLA 6, que são as ações preferenciais classe B. E como vocês podem ver, embora ela também se comprometa em fazer 2 pagamentos anuais, ela faz vários pagamentos. E no caso da Copel, trago aqui para vocês a política de dividendos diretamente do site de relações com os investidores. E eu já apresentei essa política de dividendos várias vezes aqui no canal, mas o fato é que a partir dessa nova política, houve um aumento da frequência de distribuição de um pagamento anual para 2 pagamentos por ano. Além disso, um esquema detalhado explicando como que pode acontecer outros pagamentos baseado na lucratividade e no endividamento da companhia. A Copel também não tem um histórico de pagamento de dividendos muito expressivo desde 2012, porém o destaque realmente fica a partir de 2019 e 2021. Ponto de atenção aqui que 2021, como já trouxe aqui no canal várias vezes também explicando por que desse pagamento de dividendos tão mais alto neste ano, mas posso resumir com 2 fatos mais relevantes, sendo a repactuação do GSF e a venda da Copel Telecom, que acabaram se revertendo em lucratividade para a companhia e, por consequência, em mais dividendos pagos para os acionistas. Agora, um exemplo de pagamento anual, temos a Sanepar, com os ativos de bolsa de valores SAPR3, SAPR4 ou SAPR11, que são as units da companhia. E embora ela se comprometa em fazer um pagamento por ano, ainda assim, ela faz mais do que isso. Tem feito 2 pagamentos em 2020 e 2021, 3 pagamentos em 2019, além de 3 pagamentos em 2018. E do mesmo modo, trago aqui direto do site de relações com os investidores da Sanepar, onde a empresa destaca que a política de dividendos determina que, de acordo com o Estatuto Social, a parcela referente ao dividendo obrigatório não será inferior a 25%. Então note que aqui ele está falando a parcela, ou seja, uma parcela. E depois ele complementa que, adicionalmente, a administração poderá, além do dividendo anual obrigatório, de acordo com a saúde financeira e o interesse público que motivou a constituição da companhia, aprovar a distribuição de dividendo adicional e ou juros sobre capital próprio de até mais 25% do lucro líquido. E a Sanepar tem crescido muitíssimo seus dividendos ao longo dos anos, desde 2012 até 2019, com grande destaque para esse ano, mas reduziu fortemente de 2019 até 2021, muito relacionado à crise hídrica que aconteceu no país, mas apresenta um crescimento dos dividendos nos últimos 10 anos de 5,6%. E está menor assim, justamente por conta do ano de 2021. Outra empresa que geralmente as pessoas reclamam que ela não fez o pagamento de novembro, mas ela se compromete em fazer um pagamento anual. Estamos falando aqui da Taesa, com TAE 3, TAE 4 ou TAE 11, que são as units da companhia. E do mesmo modo, trago vocês aqui para a relação com os investidores da Taesa, falando especificamente da remuneração aos acionistas, e que ela destaca que, de acordo com o Estatuto Social da companhia, no capítulo 5 do exercício social e lucros, o texto: os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício. Então, o texto também não deixa dúvidas de que é um dividendo anual, mas que ainda assim, a empresa faz vários pagamentos no ano e, inclusive, em 2021, ela fez 5 pagamentos. E não é à toa que a Taesa é muito reconhecida pelos pagamentos dos seus dividendos e por isso trazendo uma legião de investidores, porque ela, nos últimos 10 anos, cresceu 17,6% no pagamento dos seus dividendos e nos últimos 3 anos, incríveis 26%. Então, além de manter a constância, a Taesa tem crescido muitíssimo no pagamento dos seus dividendos ano após ano, como vocês podem ver nesse gráfico, em que ela cresceu muito desde 2012 a 2019, com grande destaque a partir deste ano, chegando ao ano de 2021 como sendo o maior ano de pagamento de proventos. E agora eu trago para vocês um exemplo de carteira com rendimentos mensais. E dessa forma, pode servir de estímulo para vocês a começar a considerar essas empresas para a formação de uma carteira de dividendos com rendimentos mensais, baseado neste vídeo. E assim, como vocês viram, vários ativos que são muito falados na mídia aqui, o que de fato as empresas se comprometem com seus pagamentos, ainda assim, possibilidade de pagamentos extraordinários, complementares ou intermediários. Mas só vale lembrar que isso não é uma recomendação de compra e nem de venda de nenhum dos ativos que estamos mencionando aqui. Mas esse é um pequeno mapa, novamente, apenas como exemplo, para que vocês possam ver uma carteira que possui banco, empresa do setor elétrico, empresa de saneamento, além da transmissora Taesa, que não poderia faltar aqui neste exemplo, justamente porque ela faz muitos pagamentos. E nessa carteira de exemplo, mostro aqui para vocês o que essa carteira pode gerar de pagamentos mensais e com no mínimo um pagamento
pagamento mensal, porque como vocês viram, a data desses pagamentos não são fixas. Então, esse quadro foi montado com as datas prováveis, exceto a do Bradesco, que tem pagamento mensal. E isso acaba apoiando a nossa carteira e fazendo com que a gente consiga usufruir dos efeitos dos juros compostos. E assim, o investidor de longo prazo e formador de carteira de dividendos pode reinvestir todos os seus dividendos mensalmente, gerando o efeito de bola de neve por conta dos juros compostos. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da carteira de dividendos mensais. O que vocês pensam desses ativos que eu mostrei aqui, ou até mesmo se vocês já investem neles. Deixe as opiniões e as experiências de vocês nos comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.